O problema pelo qual você está passando hoje não é o problema. E a solução pode ser mais simples do que você pode imaginar. Olá, amado ser de luz que você é. Me chamo Rose Soares, nessa existência temporariamente humana, e estou consteladora sistêmica. Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre isso com você, sobre filosofia sistêmica, sobre constelação sistêmica ensinada por Bert Hellinger. E vou trazer para você aqui, de uma forma didática, como o que está acontecendo na sua vida, na verdade, é a pontinha do iceberg. Muito bem. Todos nós fazemos parte de um sistema familiar. Nós escolhemos a nossa família para vivermos uma experiência temporariamente humana. Por isso que eu sempre chamo você de amado ser de luz, para você se lembrar que você está passando por uma experiência temporária. Quem você é, você não se lembra. Quem você é de verdade, a sua essência, porque esse foi um dos compromissos que fizemos, esquecermos quem somos. E ao fazermos isso e escolhermos experienciar nesse planeta maravilhoso, nós precisamos nascer de um sistema familiar. Nós precisamos fazer parte desse sistema, nascer de um pai, de uma mãe. E como a gente se esquece de quem a gente verdadeiramente é, da nossa essência, a gente se emaranha, ou seja, se entrelaça aos sofrimentos desse sistema familiar do qual fazemos parte. E por essa necessidade de fazer parte, de pertencer a esse sistema, repetimos os padrões dos membros da nossa família. O pertencimento é a primeira lei das ordens do amor, ok? Vamos lá. Então, digamos que você tem aí na sua vida um problema no seu relacionamento amoroso. Talvez seja na área financeira. Talvez você não consiga fazer investimentos ou você não consiga passar de um teto financeiro. Talvez você consegue sempre aumentar o seu faturamento, no entanto, você não sai do lugar. É como se existisse um ralo aberto e o seu dinheiro sempre vai embora. Sempre aparecem situações para o seu dinheiro ir pelo ralo. Amado ser, esses são movimentos inconscientes. Mas o dinheiro não é o problema. O relacionamento amoroso não é necessariamente o problema. Os seus desafios profissionais não são o problema. Os seus desafios nos seus relacionamentos de amizade não são o problema. A questão é que você inconscientemente está fazendo com que esses desafios em qualquer uma dessas áreas da sua vida ou outra surjam porque você está sendo chamada a olhar para uma dor. Quando a gente sofre, quando a vida parece não andar, é como se existisse realmente algo que nos prendesse. A gente estuda, tem uma profissão, diplomas, graduações e mesmo assim cursos e mais cursos e não sai do lugar. Isso indica que estamos aprisionados aos sofrimentos do nosso sistema familiar, da nossa família, dos membros do nosso sistema. E na grande maioria das vezes, estamos entrelaçados à dor do nosso pai e da nossa mãe, porque eles são a fonte da nossa vida. Nós somos metade pai e metade mãe. Então, nós, por amor cego aos nossos pais, nos sabotamos, não nos permitimos avançar em nossa vida. Criamos inconscientemente situações que fazem com que a gente permaneça no mesmo lugar ou até mesmo situações que, quando a gente avança um pouquinho na nossa vida, a gente vai lá inconscientemente, se sabota para voltar, para retroceder, para continuar fazendo parte do clã, do sistema familiar. É assim que acontece. Olha para a sua vida. Faça uma análise na sua vida.
que tem acontecido no seu relacionamento amoroso, no seu trabalho, na sua vida financeira? Existe aí uma repetição de uma dor? Há quanto tempo que isso está se repetindo na sua vida, amado ser de luz? A vida está leve para você? Porque se não está leve, se a vida está pesada, você está assim emaranhada, entrelaçada às dores de algum membro do seu sistema familiar. E aqui eu volto para o papai e para a mamãe, porque na grande maioria das vezes estamos sim entrelaçados aos dois seres que nos deram a vida. Porque somos, como dito, metade pai e metade mãe. E esse movimento, ele é feito pela criança, pela nossa criança lá na nossa infância, que foi o momento, sim, em que tomamos as dores dos nossos pais, e eu digo tomamos, porque eu sigo ainda me curando de tudo o que eu tentei carregar dos meus pais, ok? Sigo transformando, desemaranhando, desentralaçando esses nós. Então, acontece que a gente tomou esse sofrimento dos nossos pais na nossa infância e não nos curamos disso. Seguimos carregando essas dores. E agora, na nossa vida adulta, a gente repete o sofrimento. Não quer dizer que a gente está repetindo exatamente as mesmas dores dos nossos pais, os mesmos sofrimentos. A gente repete de uma forma, talvez um pouquinho diferente, mas a dor que o movimento que a gente faz lembrar a mesma dor da nossa infância. Ou seja, a gente faz determinado movimento que nos faz sofrer exatamente como sofremos na nossa infância, como os nossos pais sofreram. Então, pode ser que o padrão não seja exatamente o mesmo dos pais, mas causa em nós um sofrimento que ataca aquele corpo de dor, ataca aquele trauma. É como dizer, você precisa olhar para essa dor, para esse sofrimento. Para tentar ser mais simples na explicação, vou te dar alguns exemplos. Talvez os seus pais não tenham estudado. Eu cancelo muita gente que passou por essa situação, mas aqui eu já estou me colocando na situação também porque é um caso típico do qual eu experienciei na minha vida. Então, talvez os seus pais, e pode colocar todos os ancestrais, né? Porque pai e mãe é ancestral, tá, amores? Todos os que vieram antes de nós são ancestrais. Então, papai, mamãe e todos os que vieram antes. Então, talvez, assim como os meus pais, os seus pais não puderam estudar. E você, maravilhosa, maravilhoso, estudou, se formou, se tornou aí um profissional. E fez pós-graduações, né? Especializações, fez cursos. Ou talvez você não tenha necessariamente feito uma graduação, mas fez cursos, curso técnico, se aperfeiçoou em alguma área da vida. Alguma área que eu digo profissional, ok? Muito bem. Já fez movimentos diferentes daqueles dos seus pais. Veja, não estudaram os pais. Nós estudamos. Então, você segue para a sua vida adulta, determinada, estudiosa, se aperfeiçoando, estudando, mais um diploma, às vezes passa num concurso público buscando segurança. Gente, tem tanta gente que prestou concurso público buscando uma suposta segurança. Eu tentei passar em muitos concursos públicos na área do direito, porque quem me conhece aqui sabe que eu também sou uma advogada. Mas eu não consegui passar em nenhum concurso. Contudo, me tornei uma advogada, que não é algo tão simples. Mas segui para a vida, determinada, uma guerreira, fazendo diferente dos meus pais, estudando, conquistando os meus diplomas, as minhas especializações. E o sucesso? Cadê o sucesso? Eu estava exausta de lutar e não alcançava o sucesso. Então, a minha situação financeira se mantinha em um patamar. Mas eu não conhecia filosofia sistêmica, eu não entendia o que estava acontecendo com a minha vida.
segui lutando. E chegou um determinado momento que eu consegui uma posição profissional que me fez faturar o triplo do que eu faturava. Era um bom dinheiro. No entanto, as coisas permaneciam iguais. O dinheiro, ele desaparecia e eu sempre fui organizada com as minhas finanças. Sou uma virginiana, não vou dizer que sou, mas estou virginiana. E o virginiano, via de regra, é muito organizado. Então, eu sempre fui muito organizada com as minhas finanças, com planilha financeira, organizando tudo. No entanto, não sobrava dinheiro. Eu não conseguia fazer investimento. Não entendi o que estava acontecendo. Amores, o que acontecia com a minha vida? Eu tentava salvar os meus pais. Eu tentava desesperadamente mudar o que passou. Então, mesmo quando eu passei a faturar um pouco mais, ou 3 vezes mais, que era um bom dinheiro na época, eu me sabotava para fazer com que o dinheiro desaparecesse. Por quê? Eu, inconscientemente, dizia: eu não posso ter mais dinheiro do que os meus pais. Como assim? Eles não tiveram tudo isso. Então, para continuar a pertencer ao meu clã, ao meu sistema familiar, eu precisei me autossabotar. E na tentativa ainda de salvar os meus pais, porque não foi o único movimento que aconteceu entre mim e os meus pais, não, amores. Amado ser de luz. Foram muitos movimentos. Eis aqui uma pessoa que durante uma vida inteira se movimentou em todas as vezes de uma forma extremamente leal ao sistema familiar. Eu não honrava os meus ancestrais, eu era leal na dor. Repetia tudo, todos os sofrimentos, no relacionamento amoroso, no trabalho, na área financeira. Embora eu tenha estudado muito e investido muito dinheiro nessa profissão e em todas as especializações que eu fiz, mas nada me levava para o mais, porque eu tentava salvar a minha mãe, achando que odiava ela. Na verdade, eu tentava salvá-la. Então eu estava bloqueando o fluxo da minha vida, violando a hierarquia, me colocando como maior do que os meus pais. Então, por isso que eu digo para você, amado ser de luz, que o problema pelo qual você está passando não é o problema. Ou seja, não era a falta de estudo o meu problema. Eu estudava demais e tinha muitos diplomas e coloquei muito dinheiro nessa profissão e nas especializações, como dito. E eu consegui faturar 3 vezes mais do que eu iniciei faturando quando eu iniciei na área do direito. No entanto, eu não ia para o mais, eu não via diferença na minha vida. Porque, amado ser de luz, é impossível quando tentamos salvar os nossos pais, quando estamos seguindo leais ao nosso sistema familiar, é impossível irmos para o mais. É impossível vermos a abundância financeira, amorosa, porque a abundância não é só na área financeira, não é só de dinheiro. A abundância é a abundância de vida, é o fluir da vida. Então, quando a gente está tentando salvar esses 2 seres que nos deram a vida, a gente está bloqueando o fluxo da nossa vida, ok? Então veja, aqui digamos que está a sua adulta, aqui está a sua vida. O que é essa vida? É o relacionamento amoroso de sucesso, é o dinheiro vindo com facilidade, alegria e glória. Não que você não tenha que se dedicar, você age para ter o dinheiro, mas é leve, tá? Então, você tem uma vida profissional extremamente pesada, né? Mas aqui, essa vida, quando ela está fluindo com leveza, ela é abundante, ela é próspera. Você sente a abundância na sua vida em tudo, ok? E aqui está a sua adulta, tentando conscientemente olhar para a vida, para essa vida maravilhosa. Mas no seu inconsciente, você repete os padrões dos membros do seu sistema familiar. Porque dentro de você existe uma criança interior. E é essa criança, esse ser que nos habita, que está olhando para trás.
ok? E uma diferença de criança interior para alma. Na constelação sistêmica, na visão sistêmica, o que acontece particularmente é a criança que tomou essa dor e a alma, que não é a nossa criança interior, a nossa alma, é a nossa essência, ela olha para trás. Constelar é olhar para onde a nossa alma olha. Então, aqui eu olhava, a minha alma olhava para o meu papai, para a minha mãe. Inconscientemente, eu sentia pena da minha mãe, eu sentia dó, eu queria que a minha mãe tivesse tido uma vida diferente, tivesse tido um relacionamento amoroso de sucesso. A minha mãe nunca teve um relacionamento amoroso de sucesso. A minha mãe perdeu outros filhos. A minha mãe deixou outros filhos para trás, eu não fui a única. O meu papai não foi diferente, ele não tomou a força do pai dele. Ele também tinha uma criança interior ferida dentro dele e eu tentava salvá-los. Inconscientemente. Veja, não importa se você cresceu ou não cresceu com seus pais. Eu não cresci com os meus e mesmo assim eu fiz isso. Por quê? Porque eu sou metade pai, metade mãe, faço parte de um sistema familiar. O nosso sistema familiar é um tecido gigantesco com fiozinhos invisíveis que estão nos ligando a todos os membros do nosso sistema familiar. Nós não estamos vendo esses fios de energia, mas eles estão sim nos conectando aos membros do nosso sistema familiar. E por isso que eu lutava tanto, que eu tinha tantos diplomas, me tornei advogada, professora universitária e nada disso adiantou. Isso não quer dizer nada, amado ser de luz, são só títulos que não preenchem o nosso vazio emocional. Que se a gente não aprende a honrar os nossos ancestrais, entendendo que eles são os grandes e podem carregar os próprios pesos e dão conta de carregarem os próprios pesos, a gente não vai conseguir avançar na vida. Entende isso, amado ser de luz? Por isso que eu reafirmo aqui com toda certeza absoluta que o problema pelo qual você está passando hoje não é o problema. Não é. O problema está na sua raiz ou nas suas raízes. Existe um emaranhamento sistêmico. Você está aqui tão entrelaçada aos seus pais, ao destino deles, às dores deles, que é impossível a sua adulta olhar para a sua vida. Você veio aqui para viver essa vida em abundância. Você é um ser de luz que habita um corpo físico, mas está inconsciente, não lembra quem verdadeiramente é, não se lembra da sua essência e fica aqui bloqueando o fluxo da sua vida. Qual é o caminho de solução, consteladora? O caminho de solução, amado ser de luz, é primeiramente chegar até a raiz desse problema. Desentrelaçar esses nós, desemaranhar. Que é quando, dentro de uma sessão de constelação sistêmica, a gente chega até a raiz desse problema, desentrelaça os nós, desemaranha. E é quando fazemos o movimento de ir para a vida, de olhar para a vida, deixando com os nossos pais tudo o que é dos nossos pais, porque eles também fizeram as próprias escolhas. Precisamos abrir mão de desejar que os nossos pais sejam diferentes, que a história que eles viveram seja diferente. Eles não são vítimas. Eles passaram por tudo isso para que a gente tivesse vida hoje. Eles tornaram, como ensinou Bert Hellinger, a calçada mais segura para nós. E nós precisamos seguir. Sentiremos um tantinho de culpa, mas vamos seguir com culpa se quisermos avançar e alcançar toda a abundância de vida que está à nossa disposição. Só aguardando que a nossa alma pare de olhar para trás e olhe para a vida. Entendeu, amado ser de luz? Esse aqui é o primeiro movimento. Mas não pense que uma constelação sistêmica vai resolver todos os problemas da sua vida. Vai desemaranhar tudo de uma única vez. Não funciona assim.
você vai precisar, depois de uma constelação sistêmica, se manter na sua posição de filha, ou seja, na frente dos seus pais, parando de olhar para trás. E vai precisar fazer movimentos internos para o mais. Fazer uma reforma íntima, reprogramar a sua mentalidade, para que você regenere as suas células. Então, amado ser de luz, eu finalizo dizendo: esse poder está com você. Se a constelação sistêmica é um método que não fala ao seu coração, busque um que fale ao seu coração. Aqui, é claro, eu vou falar sempre da filosofia sistêmica, porque é o que fez sentido para mim e é o que me mostrou como é que eu deveria fazer os meus movimentos. Para estar aqui agora falando com você com essa certeza absoluta que eu tenho. Eu percorri essa jornada. Estou 100% curada? Não estou não, amado ser de luz. Sou um ser humano e imperfeito. E eu estou aqui para evoluir. Então, a cada passo, eu evoluo um tantinho mais. Passei por esses desafios, outros virão. Porque eu preciso continuar evoluindo. O universo está em constante expansão e nós também. Somos o universo inteirinho. Somos parte do todo. Entendeu, amado ser de luz? Eu espero que com esse vídeo eu tenha te levado um pouquinho mais de clareza para você chegar ao entendimento, tá bem? Então, sim, falando sistemicamente, se você está vendo dificuldade na sua vida em qualquer área, não está sentindo paz no seu coração, sente que as coisas se repetem, você precisa olhar para suas raízes ancestrais. Chegar à raiz desse problema, desentrelaçar, desemaranhar, desatar esses nós e seguir com coragem para a sua vida, acolhendo a sua criança interior, aprendendo a materná-la e crescer. Esse é o caminho de solução. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comenta. Fez sentido, Rose? Fiquei com dúvida. Eu vou responder para você na mensagem ou com outro vídeo. Vamos juntos evoluir. Ninguém pode ficar para trás nesse movimento, nessa transição planetária. Eu evoluo, você evolui. Os que vieram antes de você são liberados, amado ser de luz. Ok? Fazemos parte do todo. Um beijo, fique com o Criador. E eu vejo você no próximo vídeo.